Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo a Lígia tá aqui no cantinho, a Lígia tá aqui junto, e nós hoje vamos continuar a conversar sobre Segunda Guerra Mundial. Você vai lembrar que a gente já falou disso. Não lembra? Calma, já vem uma revisãozinha para você lembrar. Antes, recados importantes para você, nunca é demais relembrar. Você que tem acesso às atividades no Classroom, lembre-se de clicar no primeiro linkzinho lá da atividade obrigatória. Respondendo a atividade obrigatória, você garante a sua presença e a sua avaliação. Você que tem acesso às atividades pela TV, você lembre-se de responder as tarefas e de marcar com a sua escola o melhor momento para entregar essas tarefas em segurança. Tranquilo? Recados dados! Então, nós temos o início da nossa aula de hoje. E, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o avanço do eixo. Tá lembrado o que é o eixo? Alemanha, Itália, Japão. Isso! Vamos falar sobre como esse eixo avançou no início da guerra. Ok? Tema para a nossa aula de hoje, então, vamos falar sobre como a guerra começou de verdade. Hoje, então, o nosso tema é tratar esse início da guerra, os primeiros anos onde o eixo mandou muito. Mas eu sei que você precisa daquela revisão para entrar no ritmo. Bora! O que você aprendeu na última aula? Você viu que o Hitler se aproveitou da passividade dos demais países europeus, política de apaziguamento, lembra? Tranquilidade? Para poder expandir o território alemão. Então ele se aproveitou dessa passividade. Ainda, o Pacto de Não Agressão, que foi assinado entre Alemanha e União Soviética. Aquele pacto que ninguém entendeu no momento. O que está acontecendo? O Hitler assinando um pacto logo contra Stalin, o seu grande inimigo que ele odiava tanto, o comunismo, e agora um pacto de não agressão? Isso, mas isso era parte de uma estratégia de guerra da Alemanha do Hitler. Ainda, você viu que no dia 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram a Polônia e a gente tem essa data marcada como o início da Segunda Guerra Mundial. Ok? É a partir daí que a gente vai hoje. A Alemanha invadiu a Polônia. E aí? Então, uma imagem aqui para mostrar um pouquinho do que nós vamos conversar na aula de hoje. Essa imagem na sua tela, ao fundo, é um símbolo que você já conhece. A Torre Eiffel, em Paris. E aí você tem o Adolf Hitler e o alto comando nazista nessa foto aí na Torre Eiffel que foi tirada lá em Paris no dia 23 de junho de 1940. À frente você tem, claro, o Adolf Hitler aqui à frente, junto com o alto comando nazista. Isso. Qual que é o impacto dessa imagem durante a guerra? Por que essa foto com esse alto comando em frente à Torre Eiffel sendo divulgada no início da guerra, nesse primeiro ano de guerra? Que impacto essa foto poderia produzir? Então, uma guerra não é só travada nas frentes de batalha, nas trincheiras, nos ataques. Essa foto tem um papel na guerra. Lembre-se que a França venceu a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A França foi uma das principais causadoras do Tratado de Versalhes, que foi um tratado considerado humilhante pela Alemanha. E você vai ver na aula de hoje, no iniciozinho da guerra, primeiros movimentos, a França foi derrotada pela Alemanha. E o Hitler, então, divulgou essa e outras fotos dele em frente ao maior símbolo da França, mostrando que a França era da Alemanha. Então isso tem um impacto para a população, tem um impacto para os soldados alemães, de que vamos nos vingar do mundo, vamos vencer essa guerra. O nosso adversário que nos humilhou agora está derrotado. Então é uma foto de impacto muito grande na guerra. Uma guerra não é só travada ali entre os soldados. Uma guerra principalmente a partir das guerras do século XX, uma guerra passou a envolver muitos outros elementos e a propaganda de guerra
foi um elemento muito forte. Você vai lembrar que quando nós falamos de Primeira Guerra Mundial, eu trouxe para você alguns cartazes da guerra, exatamente que já mostravam essa propaganda. Então essa imagem é bem importante. Relembrando nossa última aula então, 1º de setembro de 39, a Alemanha invadiu a Polônia. Ponto. Data que se marca o início da Segunda Guerra Mundial. Marca no seu caderno, criança. 1º de setembro de 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Inglaterra e França reagiram à invasão da Polônia e em 3 de setembro, 2 dias depois, declararam guerra à Alemanha. Ainda foram apoiados por Austrália, Nova Zelândia, Nepal, África do Sul e Canadá. Então a gente tem aí o cenário de início da Segunda Guerra Mundial, data importante, marca aí. Esse é o mapa que a gente tem então aí no final de 1939 para a guerra. Em azul no seu mapa estão aparecendo os países que estavam declarando guerra ao eixo. Os países em azul. Em preto no seu mapa, você tem os países do eixo. Lá do ladinho direito na Ásia, o Japão e os seus domínios, que a gente já conversou sobre esses domínios do Japão e expansão. Você tem no sul da Europa a Itália e as colônias italianas na África, e a Alemanha e o início da expansão alemã lá na Europa. Então você tem em preto os países do eixo, azul os países que já haviam declarado guerra ao eixo, ou principalmente a Alemanha no caso, ainda em 1939, e em vermelho a União Soviética, aí só para marcar. Então, situação do mundo em 1939, no início da guerra, esse mapinha está bem colorido para você. Já que você lembrou da última aula, viu o mapinha, tá tranquilo? Bora fazer exercício. Responde aí que a gente já volta.
esse exercício foi muito na linha de você lembrar nossa última aula, para poder entrar com tudo na aula de hoje. Dois momentos muito próximos, em 1939, marcaram o início dos movimentos da Segunda Guerra Mundial. Primeira pergunta: o que determinava o Pacto Germano-Soviético, ou, como nós vimos na última aula, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi assinado no dia 23 de agosto de 1939. Esse pacto era um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Ambos os países se comprometiam a não se atacar por um período de 10 anos e, secretamente ainda, decidiram ocupar e dividir a Polônia. Então, um pacto entre Alemanha e União Soviética. Ok? Segunda, qual foi o episódio que marcou o início da guerra? Nós falamos na última aula e falamos na aula de hoje. A invasão da Alemanha à Polônia em 1º de setembro de 1939. Facinho, essa você já decorou. Se não decorou, marcou no caderninho, lembre-se sempre, grifa aí, passa um marca-texto em cima, lembre-se disso. Invasão da Alemanha à Polônia é o grande evento aí que a gente tem como data que marca o início da guerra. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre o que alguns historiadores, alguns estudiosos do assunto chamam de guerra de mentira. Por quê? Entre setembro de 1939 até abril de 1940, não houve grandes batalhas. Então esse período, esse intervalo entre setembro de 39 e abril de 40, sem grandes batalhas, a chamada guerra de mentiras. Guerra de mentira, porque os países declararam guerra, como a gente viu, mas não se atacaram efetivamente. Na frente ocidental, na Europa Ocidental, ou seja, na fronteira da Alemanha com a França, a situação mantinha-se inalterada. Nenhum movimento. Os franceses estavam entrincheirados na linha Maginot. Lembra que nós falamos de trincheira na Primeira Guerra Mundial? Então a França criou um sistema enorme de quilômetros, centenas de quilômetros de trincheira na divisa com a Alemanha, exatamente esperando um ataque alemão. Então, esse período entre setembro e abril foi muito de preparação para batalhas que viriam. E a França, então, entrincheirado, os soldados, esperando um ataque alemão. Essa linha de fortificações interligadas visava a defesa contra um possível ataque do adversário. Do lado alemão, também rede de trincheiras. Os 6 meses iniciais do conflito, então, ficaram conhecidos por guerra de mentira. Declararam guerra um ao outro, estavam em estado de guerra, mas não se atacavam. Então, estavam num estado de preparação para esses ataques que viriam. E aqui tem para você um pouco do que a gente falou. Alemanha, Bélgica e França. Então, a fronteira França-Alemanha, com essa linhazinha vermelha que você vê aí, a chamada linha Maginot. Essa divisa, então, entre os países com uma forte linha de trincheiras. Já na divisa com a Bélgica, a França tinha fortificações mais leves. Não era uma defesa tão apurada assim. Já na divisa com a Alemanha, sim, uma linha inteira de defesa. No mapinha do teu lado direito, mostra, então, as possibilidades de ataque da Alemanha sobre a França teriam mais chance de sucesso se viessem pelo norte, ou seja, na divisa com Luxemburgo, com Bélgica, pelo norte, fugindo dessa rede de fortificações da França. Seria a estratégia da Alemanha para ter mais sucesso pelo norte. Os alemães cientes disso, então. E aí, avanço da Alemanha. A Alemanha nazista, então, começou, enfim, a avançar na guerra. Abril de 40, ocupação da Noruega e da Dinamarca para controlar o Mar do Norte. Calma, já te mostro no mapa. Então, abril de 40, a Alemanha ocupou Noruega e Dinamarca. Qual o objetivo disso? Garantir fornecimento de ferro da Suécia. A Suécia se declarou neutra no conflito, não vou entrar na guerra, estou tranquila. Mas a Suécia, o rei da Suécia, assinou acordos de cooperação com a Alemanha para fornecer ferro, fundamental numa guerra. Então, para garantir o fácil acesso a esse ferro da Suécia, a Alemanha nazista então decidiu ocupar
a Noruega e a Dinamarca para controlar melhor o Mar do Norte e facilitar então esse transporte de ferro. Ainda um mês depois, ou menos de um mês, em maio de 40, a Alemanha tomou a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Lembra os 3 países aí dessa divisa com a França? Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Em todos os casos, a Alemanha usou a tática da Blitzkrieg. Traduzindo, mais ou menos, guerra relâmpago. Calma que a gente já fala disso. Primeiro, lembre-se, ataques da Alemanha seguidos a vários países e com ações muito rápidas e com ocupações muito rápidas. Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Aqui no mapinha mostra para você o primeiro. Então, a partir da Alemanha, aqui em inglês, a ocupação da Dinamarca e da Noruega. Exatamente para facilitar o acesso às reservas de ferro da Suécia. Todos aí na Escandinávia. Então, a ocupação da Dinamarca e da Noruega para esse acesso às reservas de ferro da Suécia. Então, a Alemanha ocupou esses países aqui. Ainda, lembra que nós falamos lá da linha Maginot e das possibilidades maiores de sucesso da Alemanha pelo norte? Isso que a Alemanha passou a usar como tática. A invasão da Alemanha por Luxemburgo, Bélgica e Holanda, por cima, pelo norte, para poder ter acesso ao território francês, fugindo da linha Maginot, essa linha francesa de fortificações, de trincheiras aí na divisa com a Alemanha. Fugiu e pelo norte, então, passou para fazer o ataque à França, ocupando Holanda, Bélgica e Luxemburgo, pelo norte. Então você tem a Alemanha tomando frente das ações no início da guerra. A Alemanha tendo mais sucesso nas suas ações no início da guerra, conseguindo conquistar seus objetivos e com certa rapidez, muito por causa dessa tática da Blitzkrieg. Que tática é essa da guerra relâmpago? Vamos lá. Primeiro, bombardear o inimigo com a Luftwaffe. A Luftwaffe, a Força Aérea. Na aula de hoje, em próximas, eu vou falar muito disso. Luftwaffe, Força Aérea. É a Força Aérea Alemã, só para a gente ficar mais fácil. Então, primeira ação nessa tática inicial da Alemanha no início da guerra para atacar o adversário. Força Aérea primeiro, com alvo nas comunicações e nas estradas. Então, a Força Aérea tinha esse alvo inicial. Atacar torres de telefone, de rádio, de comunicações e as estradas. Então, dificultar a movimentação das tropas adversárias. Depois, invadir com tanques e infantaria, já com o adversário perdido, com dificuldade de comunicação e de estrada, desgastando menos o exército. A Alemanha, nesse início, o Hitler tinha ciência. Só a Alemanha atacando o resto da Europa. Os soldados não podiam se desgastar tanto em batalhas. Então, a tática da Blitzkrieg veio muito nesse sentido de desgastar menos o exército, então de enfrentar adversários que estavam mais perdidos, sem tanta facilidade de comunicação, nem tanta facilidade de deslocamento. Então, primeiro a Força Aérea, depois os tanques e depois, então, a infantaria ocupando o território inimigo. Uma guerra muito rápida, ataques muito rápidos e de surpresa, chamados de Blitzkrieg, guerra relâmpago, ok? Então, é uma novidade na guerra essa tática. Em guerras até então. Primeiro o uso da infantaria, depois os tanques, os aviões, que era uma novidade desde a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha inverteu a lógica, então, dos equipamentos usados na guerra. Aqui você tem uma foto de aviões atacando, então, posições do inimigo. E logo depois que os aviões vinham, você tem a entrada em massa dos tanques, dos blindados e depois deles a infantaria. Então, nova tática, mudou o conceito de avanço em guerra, pois usava primeiro a aviação com alvo nas comunicações. Primeiro ponto. Então, guerras completamente diferentes das guerras travadas até o século XIX. O primeiro alvo é a comunicação do adversário, para que esse adversário tenha maior dificuldade em conseguir se organizar para enfrentar, então. Ok? Blitzkrieg, tática alemã na guerra. E então nós vamos para a rendição da França, relembrando aquela primeira imagem do início da aula. Ainda em maio, a Alemanha invadiu a França. Lembra? Depois de invadir Holanda, Bélgica, Luxemburgo pelo norte,
A Alemanha, então, invadiu a França e em 14 de junho de 40, os alemães tomaram Paris, a capital francesa. Então, rapidamente, repara, final de maio invadiu a França, em 14 de junho, a capital Paris já estava tomada. E no dia 22 de junho, a França assinou uma rendição considerada humilhante. E aí você vai resgatar a ideia das rivalidades nacionalistas que nós falamos desde a Primeira Guerra Mundial. Então, a vingança alemã agora pela derrota na Primeira Guerra, esse nacionalismo alemão falando mais alto. Todo o norte do país ficou sob controle alemão. O governo francês foi transferido para o sul, com capital na cidade de Vichy. Então a gente trata esse episódio como uma vingança nazista mesmo. Esse movimento nacionalista falando mais alto. Por que ainda é considerado humilhante? O Hitler mandou resgatar o mesmo vagão onde a Alemanha havia assinado a rendição na Primeira Guerra Mundial, para agora a França assinar sua rendição. Então, uma vingança realmente, uma vingança completa. A volta por cima da Alemanha. Então, lembre-se que um dos preceitos pregados pelo nazismo é a volta ao passado glorioso. Então, já que a Alemanha quer voltar ao passado, a França, um adversário que humilhou a Alemanha recentemente, agora era derrotada e humilhada. Então, essa vingança nazista. De novo, o orgulho alemão agora sendo aumentado entre a população, entre os soldados. Continuando. Aqui você tem, então, naquele mesmo dia, 23 de junho de 40, o Hitler, junto com 2 oficiais do alto comando nazista, em frente à Torre Eiffel, em Paris. Então, o rio Sena ao fundo e a Torre Eiffel. 2 símbolos franceses, o rio Sena, a Torre Eiffel, numa foto com Hitler. Então, a Alemanha passava a mandar nesse território. Do ladinho direito, você tem um mapa que dividiu o território francês em 2. A zona ocupada em vermelho, a zona livre, aqui em roxinho. Então, ao norte você tem a zona ocupada, inclusive com Paris, e ao sul a cidade de Vichy, aonde se tornou a capital da França livre. Mas não era tão livre assim. O governo ali estabelecido, as decisões dele tinham que ser subordinadas primeiro ao comando alemão. Então, a França passou praticamente a ser um território alemão, humilhação completa para a França, vingança da Primeira Guerra Mundial que a Alemanha agora executou. Então, agora que você teve os primeiros movimentos da guerra, tem uma tarefa. No início dos conflitos, havia a sensação de que ninguém poderia conter o avanço dos alemães. E você viu isso agora ganhando sem parar. Qual a explicação para essa superioridade de combate militar da Alemanha? E explique como funcionava essa superioridade. Vai lá!
Qual a explicação para essa tática alemã, então, de superioridade? A tática conhecida como Blitzkrieg, a guerra relâmpago. É a partir dessa tática que a Alemanha surpreendeu os adversários no início da guerra e conseguiu avançar sobre muitos territórios. Como funcionava? Nós falamos, os aviões começavam o bombardeio, a seguir os tanques avançavam, abrindo caminho para a infantaria, os soldados a pé, que ocupavam então, essa infantaria ocupava o território inimigo rapidamente, com poucas perdas e com menos cansaço do exército da infantaria. Tática alemã, Blitzkrieg. Continuando, vamos para a Operação Leão Marinho, ou a Batalha da Inglaterra. Depois da França, a Alemanha montou uma operação aérea para derrotar a Inglaterra. Então, vencidos grandes adversários da Europa, falta a Inglaterra. Então, para cima da Inglaterra. A Força Aérea Inglesa, a Real Força Aérea, nessa aula a gente vai chamar de RAF, nessa e nas próximas. RAF, a Real Força Aérea Britânica, inglesa. A Real Força Aérea contou com os radares, tecnologia nova de guerra, radares, para antecipar os bombardeios alemães. E aí, as batalhas aéreas que começaram em julho de 40 e foram até maio de 41, 10 meses de batalhas entre as forças aéreas dos dois países. A Inglaterra resistiu e muito por uma forte ação do novo primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, que substituiu o Neville Chamberlain, que nós falamos na última aula lá da política do apaziguamento. O Winston Churchill, o novo primeiro-ministro, foi um dos grandes elementos aí dessa resistência inglesa contra os alemães. Aqui você tem então, do lado esquerdo, o mapa da Alemanha dominando os outros territórios. Então a Alemanha em laranjinha e os outros territórios invadidos pela Alemanha aqui pintadinhos. Faltava então desses grandes países a Inglaterra, esse arquipélago. Por isso, repara, um arquipélago, por isso grande uso da força aérea. Não tanto a infantaria e os blindados. Primeiro precisava chegar ao território, então a força aérea como primeira ação, mas a força aérea britânica, inglesa RAF, conseguiu segurar esse avanço alemão. Do teu lado direito, o Winston Churchill, fazendo o símbolo que ficou a marca registrada dele durante a guerra, esse V da vitória. Winston Churchill, durante os bombardeios alemães à Inglaterra, saía às ruas então para mostrar essa ação prática. E sempre mostrando o otimismo nesse símbolo dele do V da vitória. Tá aí a imagem dele para você. A Itália entrou na guerra. A gente até agora só falou quando falou de eixo, só falou de Alemanha, Alemanha, Alemanha. Itália, 10 de junho de 40. Sim, na mesma semana em que a Alemanha tomou Paris, então a Itália entrou na guerra, exatamente quando percebeu. É real a chance da Alemanha vencer essa guerra. Aí o Mussolini da Itália então entrou junto. A Itália deveria controlar o mar Mediterrâneo, ou seja, invadir o norte da África e os países do sul da Europa, essa região em torno da Itália. O desempenho militar italiano, porém, foi horrível. A Itália teve um desempenho militar muito ruim. Não conseguiu cumprir os objetivos passados pela Alemanha. E ao longo de 1941, tropas alemãs se juntaram aos italianos e aí sim, dominaram a região balcânica, o sul da Europa, e dominaram o norte da África. Então, a Itália, em conjunto com a Alemanha, conseguiu controlar esse mar Mediterrâneo, o sul da Europa e o norte da África. Aqui você tem então o mapa em 1941, iniciozinho de 1941. Em preto, os países, durante o ano de 1941, em preto, os países do eixo. Repare então o norte da África tomado e todo o sul da Europa tomado, o mar Mediterrâneo praticamente controlado pelo eixo. Você tem lá ainda o Japão ampliando suas conquistas, que a gente já vai falar, e em azul, os países aliados combatendo o eixo. Então, repare, em relação ao início da aula para agora, esse avanço do eixo até o ano de 1941. E a Operação Barbarossa? Essa é a grande operação da Alemanha após conquistar praticamente toda a Europa.
A Alemanha, então, se virou para o leste. 22 de junho de 41, a Alemanha atacou a União Soviética e quebrou o Pacto de Não Agressão. Lembra? O Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, assinado lá em 23 de agosto de 1939? Pois é, menos de 2 anos depois, a Alemanha quebrou esse pacto e invadiu a União Soviética. 4 milhões de soldados alemães e 600 mil veículos de combate. Por esse número, você percebe, a Alemanha não foi para brincar, ela foi para conquistar realmente a União Soviética, e para uma conquista rápida desse inimigo. Havia interesse alemão nas riquezas soviéticas, petróleo, minérios e cereais, fundamentais numa guerra. Ainda havia o racismo. Lembre-se daquela ideia alemã de superioridade dos arianos contra os eslavos, e ainda o sentimento anticomunista que o Hitler nunca escondeu e declarava isso abertamente. Então, derrotar esse grande inimigo. Os soviéticos usaram a tática chamada terra arrasada. Lembra que isso foi usado contra o Napoleão também, quando o Napoleão da França invadiu a Rússia, lá em 1812? A mesma tática, você estudou isso ano passado. Os soviéticos recuavam, mas antes destruíam tudo que pudesse ser útil ao adversário, como fábricas, hospitais e plantações. Destrói o território que o inimigo vai passar para que ele tenha maior dificuldade em continuar avançando. Aqui você tem a Alemanha, a Polônia e então a Operação Barbarossa, esse ataque ao leste. Aqui então a União Soviética. Aqui, bem no meio, você tem a linha de divisa da Polônia com a União Soviética. Repare que a Alemanha avançou muito. Essa linha azul é a linha de defesa que a União Soviética montou. Repara como a União Soviética recuou muito, muito mesmo. E nesse recuo, destruindo boa parte do território. Então essa operação terra arrasada, esse recuo. A capital da União Soviética está aqui, Moscou. Essa grande cidade está aqui, a capital que deveria ser defendida, Moscou. Então a linha de defesa foi montada em Moscou. Objetivo: segurar o máximo possível o adversário até a chegada do inverno. Tarefa para você sobre esse avanço aí do eixo. Vai lá.
Você viu então essas operações militares de sucesso do eixo. Mesmo com tanto sucesso militar, essas conquistas poderiam gerar problemas para o exército nazista? Quais problemas poderiam ser esses? Desgaste, devido às lutas em muitas frentes de batalhas. Não havia tantos soldados disponíveis, mesmo com a ajuda da Itália, pois a Alemanha estava lutando contra muitos países, muitos adversários. Quais as vantagens das conquistas? Você tem os problemas, mas quais as vantagens? Reservas minerais, muitas matérias-primas, petróleo, alimentos e recursos diversos dos países invadidos. Quanto mais vitórias, mais moral para as tropas e mais apoio da população. Então, os elementos essenciais a uma guerra, você podia pegar isso do adversário e ainda o apoio maior do país. No caso alemão, apenas vitórias, a população passava a acreditar na real possibilidade de vitória e aumentava o apoio ao país continuar na guerra. Então, você tem as vantagens, mas também tem os problemas do desgaste. Ok? Povo, a gente para por aqui? Não, bebê, essa aula vai continuar. Vai ter ainda continuação nas próximas aulas. A gente só vai dar um pause para voltar depois. Mas hoje você viu sobre a tática Blitzkrieg, guerra relâmpago. A França foi derrotada rapidamente, mas a Força Aérea Inglesa conseguiu segurar esse avanço nazista na frente ocidental. A Itália entrou em 1940 se aproveitando do prestígio desse monte de conquistas alemãs. A Alemanha iniciou a Operação Barbarossa em 1941, que é o ataque sobre a União Soviética que quebrou o pacto de não agressão. A gente continua na próxima aula, continua firme e a gente volta na próxima. Tchau, pessoal!